A paz de Cristo, queridos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer ao pastor Silas pela confiança. Muito bem. Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A partir do versículo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso de número 22. Nos diz assim o texto: E agora eu vos exorto, para que tenham um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. Irmãos, qual o contexto do capítulo 27? O apóstolo Paulo estava viajando para Roma, não como turista, mas como um prisioneiro. E qual eram as acusações? Em Atos capítulo 21, ele é acusado de profanação do templo, de blasfêmia. Ele foi acusado injustamente de ter levado o seu amigo Trófimo dentro do templo, o que para os judeus era uma blasfêmia, pelo fato de Trófimo ser um grego, ser um gentio. Então, ele é preso no templo por esses judeus, acusado de ter profanado o templo e acusado de blasfêmia, e ele é espancado, preso na fortaleza de Antônia. Como o centurião Cláudio percebeu que havia um motim para matar Paulo, transportaram Paulo da fortaleza Antônia para Cesareia Marítima. E antes disso, no capítulo 23, ele foi julgado pelo Sinédrio, que era a maior corte religiosa de Jerusalém. E agora, no capítulo 24, Paulo já está em Cesareia Marítima, a despeito de que muitos pensam que a capital romana na Judéia fosse em Jerusalém, mas não era. A capital romana na Judéia era em Cesareia Marítima. E agora Paulo, ele está em Cesareia Marítima. E no capítulo 24, ele é julgado pelo procurador romano, pelo governador Félix. E a Bíblia vai dizer que esse camarada, ele era corrupto, e ele tentava tirar algum dinheiro de Paulo, porque Paulo, em sua defesa, disse que um dos motivos que ele estava em Jerusalém era para levar uma oferta, dinheiro, para os irmãos em Jerusalém. Então, o olho dele cresceu, e ele queria tirar alguma vantagem disso, mas Paulo não cedeu às pressões dele, e Paulo ficou por mais 2 anos preso ali em Cesareia Marítima. Agora, Félix é deposto, e chega outro procurador romano, outro governador, por nome Pórcio Festo. E no capítulo 25,
Paulo é julgado por Festo. No capítulo de número 26, Paulo, ele apresenta a defesa dele perante Festo e perante o rei Agripa. E acontecem coisas interessantes aqui, né? Quando Paulo apresenta a sua defesa, ele começa a pregar, ele diz para o rei Agripa, no capítulo 26, versículo 19, que ele não foi desobediente à visão celestial. E no capítulo 26, verso 24, quando Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo, Festo vai dizer: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você está enlouquecendo. Tamanha era a sabedoria e a erudição do apóstolo Paulo. E no capítulo 26, verso 28, a Bíblia diz que o rei Agripa diz para Paulo: Paulo, faltou pouco para eu me converter. Faltou pouco para você me persuadir a ser cristão. E é interessante isso, porque no versículo 27, do capítulo 26, Paulo, conhecendo as crenças do rei Agripa, ele diz para ele: bem sei que tu crê nos profetas, não é assim? E aí no versículo 28, do capítulo 26, Agripa vai dizer: por pouco você me persuade a ser cristão. Mas agora Paulo começa a perceber que está havendo um outro complô para que ele fosse levado para Jerusalém e julgado pelos judeus. Então o que é que acontece aqui? Paulo, ele apela para ser julgado em Roma. Ele apela para ser julgado por César. E Festo diz: se é para César que você quer ir, então é para César que você irá. Agora, no capítulo 27, depois de Paulo ter apresentado a defesa dele, a Bíblia diz que Paulo, ele parte agora em direção a Roma. E eles partem do porto de Cesareia Marítima e no dia seguinte param em Sidom, no porto de Sidom. E ali, o centurião Júlio da corte Augusta, ele age de maneira gentil com Paulo, permite que Paulo desembarque do navio, e Paulo vai ver os seus amigos ali em Sidom, e esses amigos cuidam de Paulo e consolam Paulo. Depois eles voltam para o navio, partem de Sidom e chegam em Mirra, da Cilícia. E ali em Mirra, a Bíblia diz que eles trocam de navio, vão para um outro navio, um navio que vinha de Alexandria, com carregamento de grãos, possivelmente trigo, que iria para Roma. Eles entram agora neste navio, em Mirra, e eles partem, e chegam em Bons Portos. E ali em Bons Portos, Paulo começou a perceber que a viagem não seria segura. E no versículo 20, ele diz: olha, eu sinto que a viagem não vai ser segura. E eu percebo que nós vamos sofrer e teremos danos. Melhor ficarmos por aqui, em Bons Portos. Mas eles não acreditaram naquilo que Paulo falava. E preferiram acreditar no capitão e no dono do navio. Assim partiram de Bons Portos, porque o inverno se aproximava. E era muito difícil navegar no meado de setembro pelo Mediterrâneo. No mês de novembro, era completamente impossível. Eles precisavam invernar, passarem o inverno em algum porto seguro. Eles consideraram que o porto de Bons Portos não era seguro para essa viagem. E ali eles saem e partem para Quenido, e quando chegam em Quenido, tudo começa a piorar. A tempestade começa a se aproximar, e eles tentam chegar em Fenice, na ilha de Creta. Mas a Bíblia diz que, antes que isso acontecesse, no versículo 14, eles são surpreendidos por um tufão marítimo.
eles são surpreendidos por um vento vindo do nordeste, chamado Euraquilão. E agora esse vento arrasta o navio do litoral de Creta, levando eles para alto mar. E a Bíblia vai nos dizer que eles perderam a esperança de vida. Eu quero falar hoje aqui, trazer algumas lições sobre essa tempestade. E qual é a primeira lição? Capítulo 23, versículo 11. Paulo, quando estava preso em Fortaleza Antônia, espancado pelos judeus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus aparece dentro da cela a Paulo e diz a ele: Paulo, tenha coragem, tenha ânimo, porque importa que assim como tu testificaste de mim em Jerusalém, tu testifique também de mim em Roma. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo com essa tempestade? É que estarmos sob, ou seja, debaixo das ordens de Jesus, não significa ausência de tempestade. Quem disse para Paulo que ele chegaria a Roma e testificaria dele, de Jesus, em Roma? Foi o próprio Senhor Jesus. Mas mesmo assim veio tempestade. Mesmo assim eles perderam a esperança de vida. Sim. Vocês lembram de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22? Jesus dá ordem para que os discípulos entrem no barco e se encontrem com ele do outro lado do mar da Galileia. E se levantou uma grande tempestade, ao ponto que os discípulos pensaram que iam morrer. Mas quem deu ordem aos discípulos para que entrassem no barco? Jesus. Mas mesmo assim se levantou tempestade, sim. O fato de estarmos sob, ou seja, debaixo das ordens do Mestre, não significa ausência de tempestade. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que valeria a pena. Quem sabe você está aqui hoje, enfrentando dias de tempestade. Quem sabe você está aqui hoje e entenda a tempestade aqui como crise, dia da notícia ruim, desemprego, falta, perda, um problema de saúde. Eu não sei. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu sou dizimista, pastor, eu frequento os cultos, eu leio a Bíblia, eu oro. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que logo isso no meu casamento? Por que logo isso com os meus filhos? Por que logo agora isso nas minhas finanças? É porque estarmos sob as ordens de Jesus não significa ausência de luta, não significa ausência de tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. Jó fez 16 perguntas para Deus. Apresentou 34 queixas. E Deus não respondeu a nenhuma delas. Jó não teve as respostas que ele procurou. Mas ele viu Deus, sim ou não? Talvez você não tenha as respostas que você esteja procurando. Mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Porque Ele tem uma razão para essa dor. Ele tem um propósito para essa luta. Mas Ele também tem uma recompensa para a tua fidelidade. Fica firme. Tempestade vai passar. Crise vem, crise vai. Problema vem e problema vai. A tempestade vai passar. Mas você precisa entender isso. Porque quem sabe você chegou hoje aqui meio que confuso, se perguntando, se questionando os porquês da vida. Por quê? E o Espírito Santo está te dando a resposta. É porque estarmos sob as ordens de Jesus não significa que não teremos luta, que não passaremos por tempestade. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo 20 do capítulo 27, que diz que depois que este vento Euraquilão arrastou a embarcação da costa de Creta
e os levou para alto mar, em que eles perderam a esperança de vida. O versículo 20 diz que por muitos dias, não sabemos quantos, por muitos dias diz que o sol e as estrelas desapareceram. Por muitos dias não havia sol e não havia estrelas. Então eu aprendo 3 lições aqui. Primeiro, o céu estava fechado. Não havia sol, não havia estrela, não havia lua. O céu estava fechado. Quantas das vezes, na nossa vida, vivendo em meio às tempestades, às dificuldades da vida, e nós oramos, clamamos a Deus, fazemos campanha, levantamos de madrugada para orar, para falarmos com Deus, e parece que o céu está fechado, sim ou não? Muitas das vezes parece que o céu é de bronze, que a nossa língua é de ferro, o queixo é de concreto. Muitas das vezes queremos respostas de Deus e não as temos. Muitas das vezes, em meio às tempestades da vida, parece-nos que o céu está fechado. Mas aqui é que está a grande questão. É você crer quando tudo parece ser contrário. É você acreditar quando o céu parece que está fechado. É você crer quando não há sinais do céu. Como assim, pastor? Não há sinais do céu? A terceira lição aqui é que não tinha sinais do céu. Eles estavam sem sinais do céu. E eu vou te explicar. Naquele período não havia GPS, ainda não havia bússola. Então eles precisavam de estrelas, da lua e do sol, para se guiarem. As estrelas, por exemplo, no hemisfério norte, a estrela polar, que sempre apontava para o norte, dando direção a eles. Não só a estrela polar, mas como as constelações, Ursa Maior, Ursa Menor, Órion. Mas eles não tinham as estrelas, não tinham sinais. A mesma coisa em relação ao sol durante o dia. O sol determinava não só os horários, mas também os pontos cardeais. Mas não há sinais, não há lua para contarem as marés. E muitas das vezes, em meio às tempestades da vida, não só o céu parece que está fechado, mas pedimos sinais a Deus, e não temos sinais. Deus fala comigo, me mostra um sinal, eu preciso tomar essa decisão, me dá um sinal. Deus, o que eu preciso fazer? Me dá um sinal. Deus fala comigo, me mostra alguma coisa, e o céu está fechado, e não há sinais. E se consequentemente não há sinais, também não há direção, porque era através dos sinais que eles teriam direção para navegar. Céu fechado, não havia sinais, e consequentemente eles não teriam direção. Quem sabe você está aqui hoje aflito, aflita, coração parece que vai sair pela boca, o peito parece que vai rasgar, vai ter um troço. Você tem falado com Deus, buscado a Deus, mas parece que o céu está fechado, não há sinais. Você se sente como alguém que não tem direção, não sabe qual a decisão tomar. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer. Naum capítulo 1, versículo 3 diz que em meio à tormenta e à tempestade, Deus tem o seu caminho. Quem sabe você está em um labirinto, onde não consegue ver saída. O Senhor te diz, Ele é a saída. A qualquer momento o céu vai se abrir com uma resposta. A qualquer momento virá a direção.
A qualquer momento chegará o sinal de Deus para a tua vida. A qualquer momento Jeová vai liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. A qualquer momento essa nuvem negra vai embora. A qualquer momento o ambiente vai mudar. A qualquer momento a porta vai se abrir. Ei, tenha calma, tenha paciência. A qualquer momento essa tempestade vai embora. A segunda lição que eu aprendo é que a palavra de Deus sempre vai trazer segurança e paz em meio ao caos. Mais uma vez, a palavra de Deus sempre vai trazer segurança e paz em meio ao caos. Atos capítulo 27, no versículo 23 e 24. Paulo diz assim para os marinheiros: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Eu aprendo algumas coisas aqui, irmãos. Primeira delas é que a palavra de Deus traz segurança e paz em meio ao caos. Eu não sei quais são as suas tempestades, quais são as suas dores, mas o Senhor te trouxe hoje aqui nesta casa, porque esta palavra que está sendo ministrada não é minha, esta palavra é de Jesus, e esta palavra hoje está trazendo paz e segurança ao teu coração. Creia nessa palavra, creia no que o Senhor está falando contigo. Esta palavra vai trazer paz e segurança ao teu coração. Deus vai se manifestar no meio dessa tempestade. Jeremias capítulo 32 diz que Jeremias estava preso no palácio da guarda, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ele estava enclausurado, estava preso, ele estava temendo pela sua própria vida, mas veio a palavra de Deus a Jeremias dentro daquele calabouço. Deus vai falar contigo no meio dessa tempestade. Hoje Ele está trazendo paz e segurança ao teu coração, por intermédio desta palavra. Louvado seja Jesus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu fico com a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,11, Paulo vai dizer a Timóteo: ó Timóteo, quantas aflições, perseguições, tais quais eu padeci em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições eu sofri, mas de todas o Senhor me livrou. A palavra de Deus vai trazer paz e segurança ao teu coração. Salmo 27, Salmo de Davi, versículo 5, ele vai dizer: porque no dia da minha adversidade, tu me esconderás no teu tabernáculo, no oculto do teu pavilhão. Sabe o que Davi está dizendo? No dia da minha adversidade, no meu dia mal, tu tem um esconderijo para mim, que o mal não vai me achar. Mas que esconderijo é esse, gente? É o mesmo esconderijo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo para você. Esse mal não vai te achar, essa tempestade não vai acabar com a tua vida, essa tempestade não vai destruir a sua casa. Não, pastor, não vai, porque Deus fala para Paulo: Paulo, ninguém que está contigo dentro desse navio vai se perder, ninguém vai se
perder. Eu estou te dando todo mundo que está dentro dessa embarcação, 276 almas. Pode se levantar vento euraquilão, pode soprar vento contrário, o céu pode parecer que está fechado, pode não haver sinais, pode não haver direção, mas eu estou dentro dessa tempestade, eu estou dentro desse barco. Ninguém vai se perder lá não, minha irmã, ninguém vai se perder lá não, meu irmão, ninguém vai se perder na tua casa. Você vai entrar no céu com a tua família. A tua casa está debaixo de palavra, a tua casa está debaixo de promessa. Paulo está dizendo, todo mundo aqui está debaixo da palavra que Deus falou comigo nesta madrugada. Ninguém vai se perder, só quem está debaixo de palavra, só quem está debaixo de promessa. Glorifique e exalte a Jesus. Ninguém vai se perder. Aleluia, glória a Deus. Descansa o teu coração. Uma outra verdade, uma outra lição que eu aprendo com este texto é que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. É um ditado popular, né? O versículo 22, Paulo diz: a vida de nenhum homem há de se perder, a não ser o navio. Olha o que Paulo diz, gente. A vida de ninguém vai se perder, a não ser o navio. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Que as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Disseram para você que era só vitória. Disseram para você que tudo era mar de rosa. Tem momentos de dificuldade. Tem momentos de perdas. Existem momentos difíceis. Mas Paulo diz, olha só, ninguém vai se perder, a não ser o navio. O navio carregava pessoas e carregava coisas. As pessoas não se perderam. O que se perdeu foram as coisas. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Quem sabe durante esses últimos anos você teve perdas. Talvez até perdas significativas. Mas a palavra que Deus coloca na minha boca para você é o seguinte: coisas você conquista. Casa, Jesus te dá outra. Você tem dúvida disso? Emprego, Ele te dá outro, até melhor do que esse aí que você tem. Roupas, status, bens, isso aí você vai adquirir com trabalho, empenho, dedicação e principalmente a bênção de Deus na sua vida. Mas o que é mais importante disso aqui é que você está vivo. Eu vou te dar uma segunda oportunidade. O melhor disso tudo aqui é que você está vivo. Quantas pessoas, gente, com mais saúde do que eu, mais saúde do que você, vendiam saúde, já foram embora para a terra do pé junto. E tu está aí, né? Não adianta esconder que Jeová já revelou, né? Tu tem com a necessaire, com a bolsinha aí, né? Com remédiozinho para pressão alta, né? Não, pastor, o meu é da labirintite, se eu levantar rápido assim, tá tudo roda. Não, pastor, o meu é da glicose, do colesterol. Mas estamos vivos, querido. E se estamos vivos é porque Deus tem propósito para a nossa vida. Pode se quebrar o navio, pode ter tido perdas sim, mas isso aí a gente vai conquistar. E eu vou te dar um exemplo disso aqui. O navio se quebrou, mas lá em Atos 28:11 já tinha um outro navio esperando Paulo para que ele fosse para Roma. É que você não sabe ainda, mas Deus já preparou aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe e não conhece, Deus já preparou. Tem coisas de Deus para a sua vida aí. Pastor, eu perdi isso. Pastor, eu perdi aquilo. Pastor, você não sabe o que está acontecendo. Deus já preparou. No mundo de Deus já está tudo preparado. É que você não sabe ainda. Vocês lembram de José?
José estava preso. Não sabia quando iria sair. Muitos anos preso. Mas o copeiro estava lá no palácio, conversando com o faraó. Olha, faraó, tem um camarada aí que pode interpretar o teu sonho. Ele é profeta, ele é vaso, ele é homem de Deus. Quem é? Ele é José. José estava preso. José sabia dessa conversa? José sabia que o nome dele estava no palácio? Ele não sabia. José estava preso, mas o nome dele já estava circulando dentro do palácio. Eu tenho a palavra para a sua vida aqui. Se você crê no que for liberado aqui, ei, querido, talvez você não saiba ainda, mas o teu nome já chegou em lugares que os teus pés ainda não pisaram, mas é só questão de tempo. O teu nome já chegou nessa diretoria, o teu nome já chegou nessa presidência, o teu nome já foi ventilado nessa gerência, o teu nome já chegou lá, e depois você vai chegar. Aquilo que se perdeu hoje não importa, o que importa é o que Deus tem para você lá na frente. Fique firme. E eu vou ser breve. Paulo, ele começa essa viagem como prisioneiro, mas termina essa viagem como comandante do navio. Que coisa incrível, né, irmão? Ele começa preso, mas lá em Bons Portos ele começa a dar uns conselhos. Essa viagem vai ser perigosa, nós vamos ter danos, né? Paulo começou a tomar conta de tudo, é tudo nosso, né? Era igual José, onde José chegava, José dominava. E Gênesis 39:2 vai dizer que o Senhor era com José. Na casa do pai dele, era ele que dominava. Na casa de Potifar, era ele que dominava. Na prisão, era ele que dominava. E lá no palácio não ia ser diferente. Era ele que dominava, né? Onde você chegar, querido, botar a planta dos teus pés, é tudo nosso. Deus vai te entregar. Paulo chega como navio, mas começa a dar conselho, né? Aí a princípio ninguém escuta Paulo, mas agora Paulo começa a influenciar dentro daquele ambiente ali. Paulo começa a determinar: olha, façam isso, vocês precisam comer, vocês estão em jejum, vocês precisam comer alguma coisa. Eles obedecem a Paulo, eles dizem para Paulo diz para eles: vocês precisam ter ânimo. E eles agora comem, têm ânimo redobrado. Agora eles começam a escutar Paulo. E quando eles percebem, é Paulo que está dirigindo aquele navio. É Paulo que está comandando aquele navio. É Paulo que está dando as instruções para aquelas pessoas. Ei, querido, Paulo começa como prisioneiro, mas termina como comandante. Pastor, e aí Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Não importa como começou a viagem é a sua vida, a embarcação é a sua casa, a embarcação é você. Ei, querido, não importa como começou, importa como vai terminar, porque o fim das coisas é melhor do que o início delas. Tem uma palavra em 1 Crônicas 29:28 que eu amo, que fala sobre Davi. E morreu Davi cheio de dias, coberto de riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, o fim de Davi foi infinitamente melhor do que o seu começo. Ouça essa palavra, querido: recompensas escondidas dentro dessas perdas. Isto não é o fim, isto não é definitivo e não é o ponto final, é apenas um ponto de transição para Deus te levar para o lugar que Ele quer te levar. O teu futuro não é uma ameaça. Para com essa ansiedade, esse medo do amanhã. O teu futuro não é uma ameaça, o teu futuro é uma promessa.
força. Ei, querido, você foi chamado por um propósito. O navio pode ter afastado Paulo temporariamente dos seus planos, mas não afastou Paulo do propósito de Deus. O navio pode ter afastado dos planos, mas não afastou Paulo dos propósitos de Deus. O teu fim será melhor do que o teu começo. Eu não sei como começou, mas eu sei como vai terminar. O último capítulo não é de tragédia, o último capítulo não é de tristeza, o último capítulo é de glória. O último capítulo não será de esterilidade, mas será de produtividade. Deus tem o melhor para a sua vida. Isso vai passar, essa tempestade vai passar. Aleluia. E Paulo começa a aconselhar todo mundo. Os marinheiros ficaram com medo, porque agora estão se aproximando da costa, encalham. Mas antes disso, os marinheiros com medo queriam pegar os botes para colocar na água para fugirem. Olha o prisioneiro Paulo, irmão. O que Paulo fala para o centurião, para o comandante? Olha, se eles saírem do barco, eu não tenho responsabilidade nenhuma com eles. Só vai viver quem estiver dentro do barco. E ele vai pular do barco, irmão? Só vai viver quem estiver dentro do barco. Aleluia. Tem proteção dentro do barco. Pode ter tempestade, mas tem proteção dentro do barco. Agora o navio encalha. E a Bíblia diz que o navio quebra uma parte. E eles agora se jogam no mar. E a Bíblia diz que uns vão pendurados nos destroços, outros em madeira. Mas todo mundo chega em uma ilha chamada Malta. 276 salvos. Pastor, eu estou nesse nível aí, pastor. O navio quebrou, mas eu estou, pastor, estou na madeira, eu estou nos destroços, mas você vai chegar. Pastor, eu estou enfermo, eu estou mal, mas você vai chegar. Pastor, existiu perdas, as coisas pioraram lá em casa, mas você vai chegar. Eu não sei como você vai chegar, mas você tem promessas de Deus sobre a sua vida, e você vai chegar. E quando Paulo chega em Malta, a Bíblia diz que agora uma serpente saindo do fogo pica a mão de Paulo, e todos pensavam que ele ia morrer, mas Paulo sobrevive e todos ficam espantados. Sabe o que eu aprendo aqui? O Senhor falou para Paulo no capítulo 23 e falou para Paulo no capítulo 27, Paulo, importa é que tu chegue em Roma e compareça perante César. Olha, naufrágio não vai te matar, Paulo. Serpente não vai te matar, Paulo. Fofoca não vai te matar, Paulo. Essas pessoas que se levantaram contra a tua vida não vão te destruir, Paulo. Esses homens violentos não vão acabar com você, Paulo. Porque, Paulo, você não é sucessão de acaso, Paulo. Você não é coincidência, Paulo. Você é propósito de Deus, Paulo. Lembra, Paulo, lá em 9 de Atos, que eu te prometi que tu seria testemunha minha diante de reis e príncipes dessa terra. Tu vai chegar no coração de Roma, tu vai chegar perante o maior homem dessa terra. Eu te prometi, e nada pode terminar ou acabar com aquilo que eu te prometi, Paulo. E nada pode interromper o que Deus tem para a tua vida. O propósito é maior do que o processo. Não importa o processo, o que importa é que o propósito é maior do que o processo. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por favor.